Você já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, nós somos o que comemos? Será que é verdade mesmo, hein? Pois no consultório de hoje a gente vai falar sobre a relação entre os alimentos que consumimos e a saúde do nosso coração. Nosso convidado é o cardiologista Dr. Frederico Nacruti, está conosco aqui online. Bom dia, Dr. Frederico, seja bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para responder as perguntas dos telespectadores. Maravilha. Vamos começar então, doutor Frederico, falando um pouquinho desse ditado, né? E aí, tem essa relação mesmo? Os alimentos aí que consumimos, eles podem sim fazer bem ou mal para o coração? Sim, isso é total verídico, né? O alimento que a gente consome é o que a gente é. A gente precisa de energia, né? O cérebro trabalha com o metabolismo da glicose, então a gente precisa de carboidratos na dieta, bons carboidratos. O coração, por exemplo, é uma máquina que trabalha no metabolismo dos ácidos graxos, então a gente precisa de óleos, bons óleos, né? Eu falo para os pacientes que o melhor óleo que a gente tem hoje para o motor são os óleos ômega 9, que tem ácido oleico, né? O azeite, as castanhas, o abacate, que devem fazer parte também das nossas refeições. Outro oligoelemento, outra macromolécula fundamental para a gente ter saúde é as proteínas, né? São as proteínas que também fazem parte do café, do almoço, do lanche, do jantar, proteínas de alto valor biológico que vão dar sustentação e imunidade ao corpo. Tá certo, doutor Frederico, bom dia para o senhor. Queria falar um pouco aí sobre aqueles alimentos processados. Esses realmente precisam ser evitados? Como deve ser a nossa relação com esse tipo de alimentação para evitar aí danos para o nosso coração? Eu costumo falar para os pacientes e para os meus amigos que quando o homem coloca a mão no alimento, aí começa a dar problema, né? Porque o homem quer vender. É o capitalismo, né? Ele vai ter que colocar sabor no alimento, ele vai ter que ultra refinar o carboidrato, a glicose vai ficar em excesso, ele vai ter que aumentar o sal para conservar o alimento, ele vai ter que colocar uma gordura que vai deixar o alimento mais crocante, né? O Jacan fala da crocância, né? Que é fundamental. Então, esse alimento vai ter muita gordura trans, que é uma gordura que aumenta o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Existe a lipotoxicidade quando é consumida em excesso, as artérias começam a se inflamar pelo excesso desse óleo. Os carboidratos simples vão aumentar a chance de você ter diabetes, a obesidade abdominal, a obesidade central que a gente fala, e não tem proteína, né? Não tem proteína de valor biológico com esses alimentos ultraprocessados. Então, fujam desses alimentos. Esses alimentos não vão aumentar o risco cardiovascular e não vão te dar saúde base para você enfrentar vírus, bactérias, imunidade. Certo, doutor Frederico, agora fugir, né, às vezes é bem difícil, né? Às vezes pode evitar, mas eliminar completamente é bem difícil, na verdade, que eu gostaria de dizer. Essa questão da quantidade, por exemplo, uma vez por semana você dá ali uma escapadinha e come algo ali que você sabe que não faz tão bem, isso vai fazer muita diferença? Essa diminuição, ela já é válida? Porque eliminar, vamos combinar que é muito difícil, né? No dia a dia, né, a nossa vida corrida, né, então a gente busca, às vezes, um alimento rápido e nós cada vez menos estamos cozinhando dentro de casa, né. Então é muito difícil, eu concordo com você, de eliminar esses alimentos industrializados ultraprocessados. Porém, eu falo para os meus pacientes o seguinte: se você fez uma semana muito bem feita, se você faz um mês muito bem feito, a semana muito bem feita, com alimentos hortifruti, granjeiros, o prato colorido, né? Você está ali fazendo muito bem sua educação alimentar durante a semana. Não custa nada no final de semana, né? Numa sobremesa, você se dar a chance, o prazer de comer um alimento que você goste, né? Uma sobremesa, entendeu? Então, essa redução, essa pequena redução nos alimentos industrializados, principalmente durante a semana, isso vai ajudar bastante a controlar o risco cardiovascular, o risco de doenças como pressão, diabetes e colesterol do indivíduo. Tá certo, doutor. E com relação às gorduras, é verdade que existem gorduras boas e gorduras ruins para o nosso organismo e para o nosso coração? Sim, todo motor, nosso telespectador tem que entender que todo motor trabalha com óleo. Não existe nenhum motor que trabalha sem lubrificantes. Então, o óleo
vai existir um percentual na caloria diária, os óleos bons, mais ou menos 10% da nossa dieta do dia, né, vai ter que ter óleos bons para lubrificar o motor e as artérias. Então, existem os óleos bons, que, como eu disse, o ácido oleico, que é o ômega 9, o linoleico, que é o ômega 3, que está nos peixes de águas marinhas, o ômega 9 está nas castanhas, o abacate, o azeite extra virgem. O azeite é um alimento milenar, né, usado na época de Cristo, então ele tem múltiplos compostos fenólicos, que a gente diz, que são antioxidantes das artérias. As artérias, com o passar do tempo, vão se enferrujar, né, vão se oxidar. E então o azeite deve ser usado, lógico, com parcimônia, né? O pessoal usa muito, às vezes coloca muito azeite, ele é extremamente calórico, né, por ser óleo. Então, usar ali uma colher de sopa em cima da salada no almoço e uma colher de sopa na janta é o indicado. A gente sempre diz, né, que os excessos, às vezes, muitas vezes, né, é que é o problema principal. Doutor Frederico, em relação às castanhas, o senhor já citou ali que elas têm, né, algumas gorduras boas e tudo mais. Fala pra gente quais são as principais, as mais consumidas e as mais indicadas também para a nossa saúde. Todas as castanhas na cardiologia, elas são consideradas, a gente chama elas de oleaginosas. Todas as oleaginosas você pode consumir, lógico, vai ter a castanha do Pará, a castanha de caju, ela tem uma caloria maior, elas são mais gordurosas. Então você que está aí querendo perder peso, evite o excesso. Eu sempre peço para os pacientes fazerem um mix das castanhas, né? O baru, por exemplo, nossa castanha aqui do Cerrado, é bem menos calórica e tem bastante zinco, selênio, magnésio. As amêndoas, as nozes, então eu gosto muito de misturar as castanhas, principalmente no lanche da tarde, para o paciente que está em processo de emagrecimento, junto com uma proteína, né, de alto valor biológico. A gente gosta de fazer essa combinação para dar saciedade, né? Quando você consome um óleo, você tem um pouco mais de repleção e saciedade estomacal, que vai dar tempo para você chegar na sua casa e providenciar um jantar. Tá certo, doutor. E além, então, das castanhas, quais outros alimentos são benéficos para o nosso coração? Inclusive, Wilker, essa é uma dúvida aqui do Carlos André. Ele mandou para a gente no Facebook perguntando exatamente os alimentos bons para o coração. O senhor pode citar pelo menos uns 5 aí, aqueles assim que são os queridinhos mesmo para o nosso coração? A gente chama de cardioprotetores, né? Os cardioprotetores. Vamos lá, o azeite extra virgem. Você tem que ter um bom azeite extra virgem em casa, até para cozinhar, né? O pessoal fala que azeite não pode cozinhar, isso é até uma dúvida que muita gente tem. Você não deve jogar o azeite até ponto de fumaça na panela. Você joga o azeite e já coloca, refoga os alimentos em cima dele. Você não vai esperar ele ter ponto de fumaça, que você vai acabar com aqueles compostos fenólicos que eu havia dito. Então, azeite número 1. As frutas vermelhas, né? As frutas vermelhas têm muitos antioxidantes, resveratrol. Então, todas as frutas vermelhas, desde o açaí, a casca da uva, então, são cardioprotetores. Outro alimento que é extremamente cardioprotetor e protege as artérias são as castanhas, né? Que a gente já havia dito. Outra, o abacate, cardioprotetor por conta do ômega 9. Os peixes de águas marinhas, salmão, atum, robalo, né, os peixes de águas profundas, né, que tem bastante ômega 3 e uma boa proteína, né, e o cacau. O cacau também é um queridinho do cardiologista, porque tem o flavonol do cacau, que é um vasodilatador que libera óxido nítrico na camada mais interna das artérias. Eu gosto muito do cacau. Vou falar mais. A rúcula, o agrião, a beterraba tem também nitratos que vão proteger e vasodilatar suas artérias. Maravilha, ótimas dicas, doutor Frederico. Agora fala pra gente quais as doenças que podem aparecer aí com os hábitos ruins alimentares, principalmente. Quais são as doenças aí que atacam o coração dessas pessoas que não têm esse cuidado com a alimentação? Primeira coisa, o paciente vai começar a consumir muita caloria e gastar pouco, ele vai tendendo a acumular. E o acúmulo em forma de gordura, infelizmente a nossa fisiologia acumula em forma de gordura, em forma de triglicéride também, vai aumentar a nossa circunferência abdominal. A partir do momento que você tem um aumento da sua circunferência abdominal, você
aumenta a sua resistência periférica à insulina. E seu pâncreas começa a trabalhar muito mais e mais. E até o momento que ele começa a cansar. E aí vem o diabetes. O peso associado ao excesso de consumo de sal vai também sobrecarregar o sistema cardiovascular e levar à hipertensão arterial. O aumento do consumo de carboidratos vai ter que ser armazenado em triglicéride, né? Gli de glicose, triglicéride, então o excesso de açúcar vira triglicéride, o triglicéride em excesso aumenta o risco cardiovascular, diminui o colesterol bom, que é o HDL. Então aí só nesse começo você já tem aí dislipidemia, problemas com colesterol, problemas com a glicemia, o diabetes, né? Um possível diabetes, os pacientes diabéticos são de alto risco cardiovascular. E a pressão alta, né? São 3 fatores de riscos clássicos aí para levar a um infarto ou um derrame cerebral. Doutor, esses problemas que o senhor mencionou aí, praticamente todos são muito silenciosos, né? Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre quais são os sinais que o nosso organismo dá de que tem algo errado com a saúde do coração e que está na hora de buscar um especialista e buscar uma mudança aí nos hábitos, principalmente nos hábitos alimentares. Primeira coisa, se você tem circunferência abdominal aumentada, você vai medir sua cintura acima do umbigo e se você for mulher e tiver com cintura acima de 88, você já está fora dos parâmetros internacionais. Homens que tiverem com a circunferência acima de 102 centímetros também precisa procurar o especialista. Você que tem dor na nuca, pulsátil, você que levanta várias vezes à noite para urinar, certamente você está com a pressão também alterada. Isso são sinais e sintomas que vão ajudar o especialista a cuidar de você e você ter esse estalo aí para procurá-lo. Outro sinal, paciente muito inflamado, né? Acne, pelos encravados, a obesidade gera inflamação. Você está mais inflamado, então você deve procurar o especialista. A inflamação é a base das doenças, principalmente doenças cardiovasculares e doenças oncológicas, né? Processos cancerígenos vêm da inflamação. Então, se você está inflamado, você deve procurar. Se você tem dor no peito, se durante o esforço você tem um desmaio, se você tem dor no peito durante o esforço, durante qualquer tipo de esforço em casa, começa a ter dor no peito que irradia para a mandíbula ou para o membro superior, você, do lado esquerdo, né, braço esquerdo, você deve procurar um especialista, um cardiologista. Certo. Doutor Frederico, e somente com esses sinais a gente deve procurar um cardiologista ou a gente tem que ter uma rotina aí para fazer uma bateria de exames e procurar o especialista, que é o cardiologista mesmo, para dar uma olhada no nosso coração? Com que rotina, com que frequência a gente deve fazer isso? Perfeito, excelente pergunta. Eu digo que hoje, a partir dos 30 anos, se você tem história familiar, se você tem genética para infarto precoce, AVC na família, a partir dos 30 anos você deve adotar o cardiologista como seu médico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que a partir dos 18 você já deve, ao menos uma vez no ano, fazer a medida da pressão arterial. Você pode fazer com aparelhos validados em casa, sim, mas o ideal seria você procurar o especialista. Então, a partir dos 18, pelo menos uma vez ao ano, você deve fazer a aferição da sua pressão com o especialista, e isso é o que está nas diretrizes das sociedades brasileiras e internacionais. O senhor mencionou aí a questão do infarto precoce, esse acompanhamento que a gente vê que está sendo necessário cada vez mais cedo. Isso pode ter relação com os nossos hábitos de vida, a nossa rotina que está cada vez mais agitada? Perfeito, perfeito. A gente já sabe que o estresse, a ansiedade crônica, né, a parte psíquica já mostra sinais de que você deve procurar o cardiologista. O paciente que já está ansioso, o estresse psicológico, ele gera estresse nas artérias. Então, hoje, nas últimas diretrizes internacionais, já se fala muito em espiritualidade, em saúde mental, em saúde espiritual, para diminuir esse estresse que os dias de hoje, né, a atualidade,
né, a modernidade, a correria, e agora associado com pandemia, né, vem muito mais forte o estresse das pessoas, e isso atrapalha, sim, a saúde cardiovascular. Além dos hábitos, né, a gente não está fazendo tanto atividade física, muita gente confinada em casa e comendo muito alimento ultraprocessado. Isso vai aumentar, sim, a gente vai pagar essa conta no final. Certo. E ali naquela consulta de rotina para essas pessoas que precisam, enfim, vocês cardiologistas, vocês solicitam normalmente quais os exames que a pessoa precisa fazer ali para que vocês analisem e vejam se realmente tem algum problema ali se instalando, o que deve ser feito? Excelente pergunta. Primeira coisa, a gente vai classificar, estadiar, a gente faz uma estratificação de riscos, né? A gente vai fazer uma boa anamnese e ver se esse paciente ele tem um risco baixo para problemas cardiovasculares, um risco moderado. Por exemplo, um paciente que já tem uma mãe que infartou, teve problemas cardíacos com menos de 65, ou um pai que teve problemas cardiovasculares com menos de 55, esse indivíduo já é risco cardiovascular moderado. Então, se ele é diabético, por exemplo, ele já é de alto risco. Se ele já teve problemas com AVC, ele já é considerado de muito alto risco. Então, a primeira coisa que o especialista vai fazer é classificar, estadiar esse paciente. Após a anamnese, a gente faz o exame físico, avalia o paciente da cabeça aos pés, com um bom exame físico, e a gente pede os exames complementares. A base dos exames complementares seria o eletro de repouso comparado com o de esforço, que é o teste ergométrico, o ecocardiograma, que é um ultrassom bidimensional do coração, que vai dar o tamanho, a morfologia, as válvulas, como está funcionando o seu motor. E também gosto muito de pedir e solicitar um Doppler das artérias das carótidas, que é um exame fácil, simples e que me dá muita noção da saúde das artérias de médio calibre do indivíduo. Lógico, além daquela bateria de exames laboratoriais, da bioquímica do paciente. Lógico, se o paciente se ele já vem com sintomas de arritmia, a gente solicita um Holter. Se ele já vem com sintomas de pressão alta, a gente solicita um mapa. Esse é o começo, essa é a base dos exames complementares na cardiologia. Doutor, no fim da vida, né, ali com a idade avançada, quando a gente está com a idade avançada, os riscos para as doenças do coração, eles aumentam, né? Eu queria que o senhor fizesse, então, um alerta para as pessoas que estão na terceira idade, que muitas vezes não têm aquele cuidado tão grande com a alimentação, com a prática de exercícios físicos. Esse é o momento que esse cuidado precisa ser redobrado. Sim, a idade é fator de risco independente cardiovascular. Paciente acima de 70 anos, 70% da população já tem pressão alta, acima de 75 anos. Então, a idade, ela é fator de risco, é um envelhecimento, enrijecimento das artérias, por exemplo, entendeu? Então, a idade é fator de risco cardiovascular, sim. Mulheres pós-menopausa aumentam a mortalidade pós-menopausa, já começam a chegar próximo da mortalidade masculina. Então, a idade é sim um fator de risco independente para doenças do coração. Então, você aí em casa, que tem mais de 70 anos, deve sim procurar o cardiologista, o especialista, pelo menos uma vez ao ano, para a gente avaliar muito bem essa máquina, lembrando que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Tá certo. Doutor Frederico, a gente quer agradecer muito, viu, sua participação, esclarecimentos, dicas aí valiosas para o pessoal de casa. Muito obrigada pela entrevista, viu? E até uma próxima oportunidade. É um prazer recebê-los aqui em casa, viu? Muito obrigado pelo convite. A gente assiste bastante a TV Pai Eterno e a gente está ligado aí com vocês. Fico à disposição e um abraço a todos aí de casa. Um abraço, doutor. Muito bacana receber o senhor aqui também.